resolveu. Bom, o Eric já foi um nome prefeitável em Bauru, nas mídias, quando todo mundo dizia na época do CDU-TD que o Eric era um nome bastante viável para ser prefeito. Depois das mídias políticas, ele deu uma desaparecida e agora vem como presidente do DAI. É um engenheiro respeitado, um administrador de primeira linha e uma feliz escolha do Gazeta em botar o Eric nesse cargo. Que avaliação você faz? Já deu 90, que está quase os 100 dias do Gazeta vencendo já. Mas como você não falou nada que em 100 dias você ia resolver o problema, então a minha pergunta é, como é que está Eric depois de 90 dias como presidente do DAI? Bom, eu não falei nada, mas o prefeito falou e eu tenho que acompanhar. Primeiro, obrigado pelas suas palavras. Houve realmente aquela cogitação de ser candidato a prefeito, mas nunca foi uma ambição pessoal minha. Não tenho muita vocação para política, né? Minha vocação é para técnico mesmo. E o presidente do DAI, eu costumo dizer que ele tem que ser 70% técnico, 20% psicólogo e 10% político, né? Então tem que ter uma veiazinha política para tocar assim. Olha, esses 90 dias à frente do DAI foram de muito trabalho. A autarquia, eu a recebi um pouco mais deteriorada, um pouco mais desorganizada do que eu esperava, né? E nós estamos trabalhando nessa reorganização, nessa reestruturação administrativa e fomos saudados com as chuvas de janeiro e fevereiro aí, que foram muito intensas, e isso provoca muitos danos na rede. Então isso atrapalhou essa retomada, mas agora nos últimos 30 dias aí já tivemos uma estiagem e as coisas começam a entrar no eixo tanto administrativamente como tecnicamente. Uma das maiores críticas do DAI da administração passada, Eric, eram os vazamentos. Como é que estão os vazamentos? O que você conseguiu equacionar? Claro, 90 dias, né? Ninguém vai fazer milagre em 90 dias. Mas o que você já conseguiu equacionar disso aí? Olha, os vazamentos são decorrentes de diversos fatores, né? Um deles é a qualidade dos materiais que o DAI tem comprado para fazer os reparos, né? Em função das regras de licitação muito rígidas, nem sempre é possível você comprar o material com a qualidade adequada, né? Então, nós vamos insistir agora em fechar mais o controle tecnológico desses materiais nas próximas licitações. Mas ainda estamos trabalhando com o material que encontramos em estoque, ou até com o material que não encontramos em estoque. Haja vista que, por exemplo, nós enfrentamos essa chuvarada toda aí com muita obstrução em rede de esgoto, e o DAI não tinha uma única vareta da máquina de desentupir esgoto para ser usada. Nós tivemos que enfrentar todo esse período aí com o hidrojato, que é o caminhão que lava a rede de esgoto, mas às vezes usando hidrojato em situações que nem seriam adequadas, por falta das varetas das máquinas, né? E os vazamentos passam então pela qualidade do material, passam também pelo treinamento dos encanadores, para que façam um trabalho mais correto, né? mais apurado, e existem muitos outros fatores, e estão muito relacionados também com as condições do clima, né? Chuvas intensas provocam muita ruptura na rede de esgoto, em função das ligações clandestinas de águas pluviais. Tem muita ligação clandestina aqui? Tem muita. Mas que absurdo, não? Tem muito, e nós vamos ter que trabalhar agora muito intensamente nesse aspecto, porque a hora que a estação de tratamento de esgoto estiver funcionando, eu não posso, de repente, num período de chuva, ter um pico de vazão de esgoto, porque isso desequilibra os reatores da estação de tratamento. Quer dizer, a manta de bactérias que estão ali fazendo a digestão do esgoto é lavada e às vezes leva 1 mês, 2 para a estação voltar à sua eficiência normal. Então nós vamos trabalhar nesses próximos 2 anos aí numa fiscalização muito intensa e muito rigorosa dessas ligações de águas pluviais. Uma outra reclamação na administração anterior do DAI era os tapa-buraco,
que Bauru estava cheio de buracos já, hoje está com muito mais, né? Por causa dessas chuvas que deram agora. E o DAI era um colaborador também. O DAI também ia lá, solucionava o vazamento e deixava o buraco aberto. Como é que está os tapa-buraco de responsabilidade do DAI hoje? Olha, o DAI até que está bem equipado em termos de, comparativamente com a prefeitura, até que ele está bem equipado para tampar os buracos de sua autoria, né? Ele tem dois caminhões usina, que a gente chama, que são caminhões que não perdem a massa asfáltica, porque mesmo à noite ele mantém a massa aquecida, tá? O problema é que os equipamentos e o pessoal são dimensionados para a situação média, digamos. Quando você tem um período de chuvas intensa como agora, o número de ocorrências aumenta muito, né? Então nós saímos em janeiro de uma média de 170 ocorrências por dia, né? E nós temos a capacidade de atender 100 ocorrências por dia, então nós estávamos com um tempo de atendimento de aproximadamente 2 dias. O ideal é chegar nas 24 horas, né? Daí já foi assim e vai voltar a ser assim. Mas nós saímos desse tempo de atendimento de 2 dias e chegamos a 6, 7 dias, né? Hoje já estamos de volta a 3, né? Mas ainda estamos com o rescaldo do período de chuvas intensas que nós tivemos. Que coisa, né? Esse ano, claro, foi uma chuva concentrada em praticamente uns 40, 50 dias, mas foi forte a chuva, né, Eric? Foi qualquer coisa como o pior período de chuva dos últimos 10 anos, né? E ela exatamente isso que você disse, ela foi muito concentrada. Num período de poucos dias. Se ela tivesse acontecido em 3, 4 meses, ainda estaria tudo... seria ótimo. Seria, né? Agora nós já estamos começando uma estiagem que já está anormal. Hoje nós já temos um índice de precipitação pluviométrica abaixo da média, né? Está abaixo. Tá abaixo. Então já começa a outra preocupação, vai faltar água? Vai faltar. Em termos já de estado de São Paulo, já está preocupando já, né? Mas Bauru acho que ainda não, né? Não, Bauru teria que ter uma situação muito drástica como aquela de 2014 para que tenha que entrar em situação de rodízio ou coisa assim. Porque os nossos mananciais são bons, são firmes, tanto o subterrâneo quanto o Rio Batalha. Vamos ver uma perguntinha do telespectador? Já chegaram umas perguntas aqui, ó. Fernando Tibúrcio que pergunta. Boa tarde. Há alguns meses solicitei um reparo no vazamento de esgoto que existe em uma tubulação no final da Alves Seabra. E o problema nesse local é tão sério que precisaria do empenho da prefeitura para resolver. Gostaria de convidar o presidente do DAI para ver pessoalmente a dimensão do problema e tentar uma solução rápida para o local. Também há anos existe um problema de vazamento de esgoto e o cheiro corre em galerias, que corta o Jardim Petrópolis. Também já solicitei uma verificação, mas até o momento não tive um retorno satisfatório. O que devemos fazer para a solução? Ele fala da Alves Seabra, o Fernando Tibúrcio, e fala sobre o Jardim Petrópolis. Você tem já informação disso? Exatamente desses 2 locais, é o que eu estava te dizendo. Nós temos aí 300 e tantos locais em aberto hoje para serem atendidos, né? É meio difícil do presidente lembrar de um local específico, claro. Né? Mas nós estamos à disposição para fazermos uma visita ao local e ver o que está acontecendo, né? Final da Alves Seabra, eu conheço a região, nós temos ali interceptores, né? Os interceptores, até onde eu saiba, estão íntegros, não houve... Em outros pontos da cidade nós tivemos interceptores que entraram em ruína. Ô Tibúrcio, manda um e-mail para a TV Prevê que eu encaminho para o Eric, né? Ou se ele quiser mandar direto para o DAI também. Pode mandar para o DAI. Eu vou passar o... Se você conhece Fernando Tibúrcio, é uma pessoa extremamente inteligente, é um cara que mexe com inteligência artificial, entendeu? Uhum. É um cara... Nós estamos à disposição no DAI e, inclusive, vamos estar lançando brevemente o Zap DAI, o atendimento pelo WhatsApp, tá? Para que essas informações cheguem. Mas o e-mail do presidente é presidente@daibauru.sp.gov.br. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo.
Repete, presidente arroba daibauru.sp.gov.br. Deu para anotar, Tiburcio? Então tá aí. Como é que está a dívida da prefeitura com o DAI? Você já está cobrando Gazeta ou ainda não? A dívida está equacionada. Este foi um benefício que o governo anterior fez, né? A dívida foi negociada, a prefeitura está pagando parceladamente um número grande de parcelas, não me lembro agora quantos são, mas entra no caixa do DAI aí qualquer coisa com R$28 mil todo mês da prefeitura pagando a dívida de água dela, né? Mas isso foi fruto de uma ação judicial que o Ministério Público exigiu que o DAI entrasse com essa ação. Isso foi feito na administração anterior? Foi feito. Então, e daí para frente a prefeitura está pagando as suas continhas de água tudo certinho para o DAI. Então tá bom. Então, estamos bem nesse E aquilo que se diz dos grandes devedores, Eric? Existem grandes devedores, eu diria que devedores enormes não existem, né? Nós temos um ou dois casos de dívidas significativas, mas que estão sendo discutidas judicialmente. Né? Tem resposta. Sim. E nós vamos ajuizar as demais. Né? Eu estou justamente nessa semana aqui fazendo um pente fino na área financeira do DAI, porque eu encontrei em janeiro 7 mil processos parados de cobrança de dívidas. É muito processo. Né? Loucura. 7 mil? 7 mil processos. 7 mil atinge um público de 30 mil pessoas, no mínimo, né? Sim, ou se você considerar que nós temos 133 mil ligações de água, 5% das ligações. 5% é muita coisa. Então, a partir de janeiro, quando eu detectei esse volume imenso de processos de cobrança parados, eu montei mutirões aos sábados, em que funcionários de outras áreas vêm para ajudar, e nós já baixamos esse volume para 5 mil processos. Então, já encaminhamos 2 mil. Né? E aqueles que estiverem em vias de completar os 5 anos, aí nós vamos ajuizar. Né? Então, isso eu pretendo ser muito rigoroso no DAI. Você é um grande administrador, né, Eric? Por isso que eu falo. A hora que coloca o político no lugar do político, o administrador no lugar do administrador, vai funcionar. Tem toda uma história em administração, em construção, invejável. Tem tudo para fazer um trabalho bem feito. Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Até agora ninguém falou mal ainda, hein? Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, professor Duda e senhor Eric Fabres. Eu costumo andar muito pela cidade. Faço minhas caminhadas. Já percebi que depois que o senhor assumiu, diminuiu muito o vazamento em Bauru. Eu também tinha tido essa impressão. Pelo menos ali perto do Prevê teve uns vazamentos bravos ali. Em 2 dias botaram tudo em ordem. E aí ele pergunta, você vai dizer, não, já diminuiu. Você já falou, né? Diminuiu um pouco. Que não está como você quer, mas já caiu para 36 horas, né? E ele pergunta, eu ia perguntar isso, mas já vai a pergunta do Luiz Carlos, que você tem um tempinho para falar sobre isso. Ele quer saber das obras da estação de tratamento de esgoto. Vamos falar disso sim. Mas primeiro um comentário ali da Bela Vista, né? A Bela Vista é uma das campeãs de vazamento de água. Né? Toda vez que eu trafego pela parte baixa da Bela Vista e da Falcão também, eu tenho arrepios de saber que eu estou passando... Por que será? Porque as subidas... Subidas. As unidades de abastecimento estão no alto, né? E não há setorização. Né? Então, você começa lá na parte alta com 10 metros de coluna d'água de pressão, e quando você chega na parte baixa, você está com 80 MCA, 80 metros de coluna d'água. Isso danifica muito a rede, isso é muito nocivo, e isso existe em Bauru desde que Bela Vista existe e Falcão existe. Então, um dos meus projetos é de fazer
Eu pretendia ter feito isso há 20 anos atrás e não fiz, mas agora eu faço. Né? É fazer a setorização da Bela Vista e da Falcão. Porque isso vai diminuir mais ainda o número de vazamentos, vai diminuir muito o número de vazamentos, à medida em que nós controlarmos esse excesso de pressão na tubulação. Quanto à estação de tratamento de esgoto, nós ainda estamos com uma dificuldade na questão das estacas, né? Ainda estamos analisando. Não resolveu aquilo ainda? Não, nós estamos agora... Está segurando isso, né? Está segurando. Infelizmente está, mas eu não vou continuar essa obra com estacas duvidosas. Tá? Seria um crime. Né? Eu prefiro atrasar a obra, mas fazer a obra bem feita. Então nós estamos agora numa nova etapa de análise, que é a análise das provas de carga a partir do método de rigidez, isso é tecniquez, né? Mas o método de rigidez é um método novo, nós estamos justamente com o autor desse método fazendo as análises, para nós estabelecermos qual vai ser o patamar de carga que essas estacas vão poder suportar. Né? E a partir daí, redefinimos a obra como que ela vai ficar para que ela fique segura. Essa é a etapa que nós estamos vivendo agora, mas é uma análise técnica que eu quero fazer com cuidado, né? Com tranquilidade. Está muito certo. Eu não posso errar nas fundações, que é justamente a minha área de especialidade na engenharia. Eric, você se preocupa, porque você vê, né, essa última mexida de dinheiro do governo federal, o país quebrou, né? Fica um pessoal de esquerda ainda querendo coisas aí, o país quebrou, não tem dinheiro, o dinheiro sumiu, né? E vão mexer até em dinheiros do PAC. Mas você acha que os dinheiros do tratamento de esgoto, por ser dinheiro a fundo perdido, esse dinheiro já existe lá e não tem perigo de ninguém tacar a mão nele ainda por lá, nesse desespero de achar dinheiro, Eric? Eu só posso esperar que não. Né? Mas você também tem essa preocupação? Claro, né? Sempre existe. O compromisso, pelo menos o que a gente conversa com a entidade de repasse do dinheiro, que é a Caixa Econômica Federal, é que o dinheiro está garantido e vem. Né? Porém, as medições que fez até agora veio o dinheiro? Vieram certinho. Porém, essa estação de tratamento de esgoto é uma obra, como eu nunca tinha visto obra pública, uma obra que tem 2 vezes a verba que ela precisa. Né? Ah, é verdade? Porque ela vai custar, o valor final dela é da ordem de 150 milhões. Né? E nós temos 130 vindo do governo federal. Lá, né? O governo federal empenhou 130, né? E o DAI entraria... E como é a fundo perdido, esse dinheiro está lá, né, Eric? A princípio, sim. Né? Mas o fundo de tratamento de esgoto... A não ser que algum espertinho já... Dinheiro da Petrobras estava lá também. Estava lá. Mas o Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto tem 170 milhões. É verdade. Então, numa emergência, ele paga claro. A obra. Né? Não tem, a obra não vai sair por falta de recurso. Claro. Né? Mas ela tem que sair bem feita. E na sua mão, já é da casa, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Agora quem pergunta é o Fábio Ferraz. Boa tarde. Sou morador na rua Nelson Mortari, quadra 6. Depois que mexeram na rede de esgoto para passar galerias, o DAI reduziu de 8 para 4 polegadas o cano de esgoto. E ainda eram ligados em 2 PV? Posto de visita. E isolaram um PV e deixaram só um ligado. Quando chove, está voltando esgoto em quase todas as casas do quarteirão. Já liguei no DAI, para variar, nenhuma atitude foi tomada. Vamos ver isso aí. De novo, eu coloco o e-mail da presidência à disposição. Vamos falar outra vez o e-mail. O nosso corpo técnico é bastante competente, e se houve uma alteração na rede, deve ter sido feita dentro da melhor técnica. Claro. Agora, quando chove, volta esgoto para dentro das casas, é o problema das ligações clandestinas de águas pluviais na rede de esgoto. Quer dizer, os vizinhos dele, que moram na parte mais alta da cidade, é que o prejudicam, né? Porque jogam águas pluviais na rede de esgoto. O esgoto não deveria de tomar conhecimento da chuva, né? Porque não se liga a água pluvial na rede de esgoto, mas não é o que acontece. Vamos repetir o e-mail da administração do DAI. Presidente...
@daibauru, @daibauru.sp.gov.br. Tudo minúsculo. Isso. Correto? Tudo minúsculo. Já taca um e-mail pro Dr. Eric aí. Vamos ver outra pergunta aqui. Tá vindo bastante pergunta aqui, ó. Luiz Cláudio da Vila Falcão. Vou fazer um alerta para a população de Bauru. Os usuários de droga estão roubando os medidores de água, hidrômetro, para vender como metal nos ferros velhos, para comprar entorpecente. Antigamente roubavam as torneiras. Agora chegou a vez dos hidrômetros, infelizmente. Mas os hidrômetros não ficam dentro das casas? Deveriam de ficar, É. mas nem sempre as casas têm muro na frente, né? Mas realmente roubam. Então, roubaram de mesmo. uma casa de aluguel minha. Né? Que coisa! Assim como roubam fiação das casas, né? Infelizmente isso realmente acontece. Nós temos um projeto agora para o segundo semestre, o DAI vai Tem começar. cara que rouba até a janela da casa dele mesmo, vendeu. É um caso de droga aí de jovem, arrancou, a mãe viajou, ele arrancou a janela e vendeu a janela. Olha, Isso aí você vê. E isso é você, que não é inteligente, continua entrando nessa porcaria aí. Talvez nesse minuto que nós estamos aqui, tenha alguém experimentando pela primeira vez essa porcaria de crack. O crack é o fim da linha. Você não vai longe com ele. Mas até você ir para as cucuia, você vai causar, teu casamento vai desfazer, tua firma vai te perder, você vai abandonar a escola, você vai morrer jogado na sarjeta. Lamentável. Droga é uma porcaria, mas o crack não é porcaria, é o fim da linha. Lamentavelmente. Então está tendo isso mesmo, estão roubando hidrômetro. tem. O DAI vai lançar agora no segundo semestre a caixa padrão de ligação de água. Né? Porque nós temos algumas regras para o cavalete ali, mas o hidrômetro fica muito vulnerável, a gente tem muita fraude, o cidadão vai lá e trava o hidrômetro para encher a piscina. Né? Então nós vamos ter uma caixa do tipo que a CPFL tem, nós vamos ter uma caixa agora com... Muito bom. Inviolável, o hidrômetro vai ficar dentro da caixa inviolável. Né? Então isso vai ajudar. Mas e também. na hora da leitura? Não, tem uma janelinha para leitura. Tem uma janelinha. Então a gente vai trabalhar nisso aí para melhorar a segurança do hidrômetro. José Rios do Bauru 16. Por que o DAI, quando faz um reparo e coloca a massa asfálticas, um mês depois afunda o asfalto? Vemos em vários serviços isso ocorrer. Ele é lá do Bauru 16. Simples, faltou compactação do solo. Né? Faltou base para aquela massa asfáltica. Isso aí... Esse solo de Bauru é terrível, né, Eric? Tem que... Não, eu costumo dizer que o solo de Bauru não é ruim, ele é mal compreendido. Exatamente. Claro. Se ele for adequadamente compactado, ele é bom. O solo de Bauru compactado, ele dá um índice de suporte para pavimentação. Esse asfalto de Bauru também, ele é mal feito. Acho que tem que ter uma revisão aí nessa compactação do asfalto também, né, Eric? Olha, eu tenho pós-graduação em pavimentação asfáltica, tá? Pela Escola Politécnica. O solo de Bauru é excelente enquanto base de pavimentação, desde que compactado. Mas não no está estado natural, feito, não. Então, porque aqui tudo, o que acontece? vira e mexe, Bauru está inteirinha emburacada, cada chuva que vem emburaca tudo. Mas, e eu pego outro lugar que tem uma terra mais ou menos igual ao Bauru, que é Campo Grande, que também é esse arenito, né? Campo Grande também é um buraco inteirinho, por onde você anda em Campo Grande é buraco. O problema do nosso solo é que se bem compactado e protegido pela capa asfáltica, ele tem uma capacidade de suporte excelente. Sim, então. Mas se fica houver... mais caro para fazer um solo desse, não fica? Não fica. Não fica até mais barato. Lá na Israel eles asfaltaram o deserto. Quer dizer, por quê? Claro que é técnicas. Tudo tem seu custo. Tudo tem seu custo, é o que eu falo. Mas o nosso solo... Mas me dá aqui um exemplo, já que você é doutor em asfalto. Por exemplo, você vai em Jaú, você vê o asfalto tudo bem conservado. É aquela terra roxa. Sim. Bauru é um buraco só, não é nessa administração. Foi na do Tuga, foi na do ISO, lamentavelmente, tapa buraco, abre buraco, tapa buraco, abre buraco.
Aqui para fazer, Jaú é privilegiado em relação a Bauru, porque o solo dá mais aderência, que é? O solo de Jaú é um solo de alteração de basalto. Então ele é argiloso. Então ele não lava com a água, ele não sofre erosão. Então, isso que eu quis dizer. Já o nosso solo, o vilão de Bauru se chama água. Né? Teria que fazer o quê, Eric, nessa massa asfáltica? Manter impermeabilizado. Né? Manter a capa asfáltica bem feita, bem adensada, manter bem compactado, né? E infelizmente o nosso solo sempre vai ser vulnerável, até porque ele é colapsível, quer dizer, a hora que ele molha, ele perde a estrutura. Né? Então o segredo do solo de Bauru, ele tem que ser mantido impermeabilizado. Eu privilegiaria em Bauru, atualmente se usa muito a base de brita graduada, né, que é a pedra britada. Ela é muito permeável. Né? Antigamente se usava mais base de solo cimento. Há anos atrás teve um químico de Bauru que inventou o asfalto frio. Essa que é a fria de Bauru ou não? Não, o asfalto frio ainda existe. O químico de Bauru inventou foi a tal da baba de cupim. Que era um aditivo que você punha no solo e ele impermeabilizava o solo e aumentava a capacidade. Eu trabalhei com ele até em Pirajuí. Eu estou tentando me lembrar o nome dele. Zé. E dele acho que era Zé Louco, né? Zé Louco, exatamente. Não, o que ele fez foi um aditivo para o solo para aumentar o CBR dele, que é o índice de suporte de Califórnia, que é o que mede o suporte dele. O asfalto a frio é uma tecnologia que existe e é tão boa quanto o asfalto a quente, desde que bem aplicado, ele só é um pouquinho mais caro. Mesmo nesse solo nosso? Mesmo no solo, o asfalto... Mas alguma coisa está errada aí. Porque, na verdade, é histórico em Bauru, né? O asfalto esfacelando, acho que já gastaram... Bom, é histórico em Bauru o asfalto feito de forma incompetente. Sim. Né? Porque se você fizer uma base... É isso que eu estou dizendo, exatamente. O problema está no nascedouro da pavimentação. Né? Se você fizer uma pavimentação, primeiro, calculada, porque se calcula um perfil de pavimentação de acordo com o tráfego que ele vai suportar e de acordo com a característica do solo. Primeiro, calculada, bem executada, né? Bem compactada, o que vai acontecer? A camada asfáltica não vai sofrer deformação, não vai trincar e não vai haver infiltração de água. E esse pavimento vai durar. Ou então nós não teríamos aí... Mas deve ficar mais caro, porque ninguém nunca optou por isso em Bauru. Uma vez o Pegoraro mandou uma resposta aqui para mim, né? Eu falando, ele falou, Duda, se isso que você está falando não tivesse jeito, a Rondon era uma buraqueira só. Eu ia mencionar exatamente isso. O Pegoraro falou para mim, né? A Rondon era uma buraqueira, porque lá eles fazem o solo que tem que fazer. A minha empresa participou do projeto das marginais da Rondon, que estão em obra agora. Né? Foram feitos muitos ensaios para que esse pavimento seja adequadamente dimensionado. Parou Parece que está meio em marcha lenta, né? Está andando, mas parece que uma das empreiteiras desistiu. Roubaram, mas as estradas lá em Moçambique estão boas, na Nigéria, em Angola, na Costa Rica não precisa do Brasil, que é um país rico. Ali via Nicarágua, está tudo bem. Mas só para encerrar o tema do pavimento bem feito. O pavimento bem feito custa mais na implantação. Mas ao longo da vida dele... claro, não tem dúvida. Ele compensa. Claro, compensa. Mas eu falo, mas na hora de fazer é mais caro, isso claro. Que eu quis dizer. Isso é mais ou menos como você fazer a casa de alvenaria ou a casa de palha, né? Como na lenda dos porquinhos, né? O assoprão derruba, né? Vamos ver outra pergunta aqui. Presidente do DAI é o Pedro Valentim. Gostaria de citar... Ô Pedro Valentim, a TV Prevento procurou hoje para agendar você comigo, você não respondeu um telefonema, entre em contato com a Nádia, que eu quero trazer você aqui comigo, Pedrinho. Presidente do DAI, gostaria de citar que há inquérito aberto pelo Ministério Público sobre os grandes devedores do DAI devido à representação, porque a Câmara Municipal não foi a fundo na fiscalização. Professor Duda, respondendo sobre os 4 processos de impropriedade administrativa que responde o ex-prefeito
Rodrigo Agostinho, ele dá aqui uma ação de improbidade. Não, eu vou deixar você falar isso aqui. Liga para a Nádia, eu quero trazer você aqui para você falar disso mesmo, Pedrinho. Tá? Liga para a Nádia. Agora, então, lá, você ouviu a pergunta do Pedro? Não, realmente houve uma inquisição por parte do Ministério Público na gestão anterior, em que ele solicitou a informação dos 100 maiores devedores. Tá? E, até onde eu saiba, a administração anterior entrou com as ações de cobrança na Justiça. Empresa como a Unesp, coisas assim também, né? Unesp, não é ético mencionar devedores na imprensa, né? Mas tem Unesp, tem a Arco, o Pedro Valentim sempre bate aí na questão da Arco, né? Nós estamos, as ações foram propostas na Justiça e nós estamos tentando ainda uma solução administrativa. Mas eu acho o seguinte, vocês têm a força de cortar a água. Se eu atrasar 40 dias no Prevê, está cortada a água do Prevê. Então, mas na sua pauta aqui estava a questão dos Minha Casa Minha Vida. Né? Tem condomínio do Minha Casa Minha Vida devendo R$400 mil para o DAI. Então, ele tem lá 500 apartamentos, né? 250 pagam o condomínio, 250 não pagam. A inadimplência está nessa faixa, tanto no pagamento da taxa de condomínio, como no pagamento das prestações. Como que eu faço? Eu corto dos 500, o que eu vou fazer é cobrar judicialmente. Claro. Né? E vou tentar impedir que novos condomínios saiam sem medição individual. Mas já existe uma lei de 2014 que exige a medição individual. Então, que se tenha um hidrômetro por apartamento. Claro, lógico. Certinho. O Cirineu Fedriz, olha lá o Cirineu aqui, ó. Boa tarde a todos. Gostaria de saber como ficam as dívidas, você acabou de falar, dos condomínios dos programas assistenciais. Deve, não pago e fica por isso mesmo? Se eu, particular, atrasar o pagamento, sofre o corte e eles não. O que está certo e o que está errado nisso? Não, ele está certíssimo. O inadimplente, e não é só nos condomínios, o DAI tem 26% de inadimplência. De cada 4 contas, uma não é paga. Tudo isso? Tudo isso, porque não cortava água. Mas só que fora disso... Não cortava água. Agora nós vamos cortar. Né? Não estava cortando. Né? Não estava cortando com o ritmo que devia. Tá? Então, o cidadão que não paga água, ele, na verdade, está punindo quem paga. Mas não funciona nada nesse país. Mas que coisa, rapaz. Pelo amor de Deus, viu? Tem que ter administrador nos lugares certos mesmo, né, Eric? Tem. A equipe do DAI de corte, inclusive, é muito reduzida. Eu estou chamando encanadores concursados para aumentar a equipe de corte. Paga por corte. Não dá para fazer uma terceirização? Dá para fazer uma gratificação por produtividade. Né? Eu estou estudando esse tipo de coisa. Eu gosto de remunerar por produção. Né? Seja através da iniciativa privada ou através do próprio pessoal do DAI. Certo, é isso, né, Eric? Tem que botar cenourinha, né? Não tenho dúvida. O Marcos Eduardo Monteiro, Duda e convidados, boa tarde. Na cidade de São José dos Campos, já está passando todo o encanamento de água na calçada e vai demorar um bom tempo para terminar. Só depois que estiver toda a tubulação passada pela calçada, aí é que eles vão ligar a água na nova rede. Não é interessante Bauru já começar a pensar nisso? Eu tenho arrepio de pensar nisso. Eu vou dizer por quê. Com o nosso solo colapsível, você ter a rede de água na calçada, você vai danificar, qualquer vazamento corre o risco de desabar uma casa. Né? Hoje o DAI já tem que indenizar. Fortuna também, né? Além do que você tem que fazer 2 redes. Duas redes. Então o custo aumenta. Né? Mas principalmente São José dos Campos não tem o solo colapsível que o Bauru tem. Tá? Solo colapsível. Molhou, ele perde sustentação. Né? São José dos Campos é empedrado, né? É mais pedra, né? É alteração das formações da Serra do Mar. Né? Então é um silt
argiloso, aí, bem menos colapsível que o nosso solo aqui. Então é um risco muito grande a rede de água na calçada. Essa pergunta veio pelo WhatsApp agora. O DAI não poderia fazer um projeto para quando vier arrumar os buracos de vazamento, o serviço seja mais rápido? Que é mais rapidez aí. Gostaria muito disso. Eu estou estudando uma alteração no modelo de manutenção do DAI. Né? Porque hoje o DAI, a manutenção é feita assim. Vai uma viatura e leva 4 homens. Né? Esses 4 homens ficam sentados no meio-fio, esperando a reto escavadeira chegar para abrir o buraco. Né? Aí a reto chega, eles trabalham. Aí ficam esperando chegar o caminhão para trazer terra seca para fechar o buraco. Né? Então, eu estou pensando em montar um caminhão, e eu já vi isso em outros órgãos de saneamento aí. É um caminhão que já tem a reto escavadeira acoplada na carroceria, na parte de trás, né? E ele vai e resolve tudo, não fica equipe esperando equipamento. Né? E com isso ganha-se agilidade e baixa-se o custo da manutenção. Estamos estudando isso sim. O Rafael do Jardim das Camélias. Boa tarde, senhor Eric. Há uns 6 meses, o presidente anterior do DAI foi na TV Prevê e caiu do cargo por falar a verdade. Os cargos de alto escalão do DAI estão andando de caminhonetão, carro bem caro, e os buracos continuam abertos. O presidente do DAI foi sobre a dívida. O Giazoni, que é meu amigo particular, um homem direito, um homem decente, mas o Giazoni fala no ar, não sei se você viu isso, ele fala no ar que por interferência política ele não podia cobrar os devedores, que era gente importante. Então, sei lá se foi isso que derrubou o Giazoni. Bom, eu desconheço o que aconteceu com o Giazoni, prefiro não entrar nesse mérito. Claro. Eu posso dizer que eu não tenho sofrido nenhuma interferência política. Tá? Estou até o momento administrando de acordo com a minha consciência técnica. Mas o Rafael fala que os buracos estão abertos, estão tudo. Os buracos, é esse período que nós passamos aí. Agora, quanto às caminhonetonas, né, felizmente o DAI tem uma frota hoje bem atualizada. Né? E o que nós utilizamos são veículos relativamente novos, por isso parecem muito bons, e são bons. Né? Mas é melhor ter veículos bons que não quebram do que veículo que sai para manutenção e não chega até o vazamento porque quebrou. Né? E hoje você vai comprar uma caminhonete, claro. Na verdade as Rangers que o DAI tem, por exemplo, são modelos básicos. Não é modelo de luxo, brasileiro ainda não mas é uma Ranger. Né? O dinheiro sumiu. E o Eric vem da iniciativa privada, então é como nós. Ele sabe que o dinheiro sumiu. Não vai ser fácil achar dinheiro, não. Tem que ter capacidade, inteligência. E isso, administrador, experiência no DAI, ele é histórico no DAI de Bauru. Acho que tem tudo para fazer uma bela administração. E tenho certeza que vai fazer. Está fácil de achar o dinheiro, né, Eric? Olha, no DAI... Bom, vocês têm receita todo mês ainda, né? O DAI tem receita todo mês, é um produto de primeira necessidade, claro, que ele vende. Né? O que acontece no DAI, não pode é o seguinte, 25% ficar sem pagar, como você comprou 1 em 4. Exatamente, mas o DAI, no quadro em que eu recebi o DAI, ele tem um superávit. Tá? Do que ele arrecada, mais ou menos 10%, claro, ele tem de superávit para reaplicar. Antes era a empresa rica de Bauru, era o DAI, né? Já não é mais isso. Na prefeitura o pessoal chamava de primo rico. Né? Primo rico, Não é empresa rica. Para você ter uma ideia, o DAI ele tem uma arrecadação de 144 milhões por ano e um superávit de aproximadamente 10 a 12 milhões. Uma bela arrecadação, hein? Sim. Só que... A nossa água em relação às águas da região está mais cara? Depende. Os serviços municipais têm mais ou menos a mesma tarifa que nós temos. Por que de empresa é mais caro? Mas a Sabesp, comparado com a tarifa da Sabesp, que atende Agudos, Pederneiras, a nossa tarifa ainda é metade da tarifa da Sabesp, a residencial.
A tarifa comercial é uma filosofia comercial de Bauru é muito cara. A tarifa eu falo assim para você, eu tenho escola em algumas cidades, né? A água mais cara na escola minha é de Bauru. A não residencial realmente é cara. Não, a água é o entendimento do DAI de que o cidadão está usando aquela água para ganhar dinheiro. Mas é muito cara, muito cara, muito cara. E eu em escola, ainda você imagina, aluno para largar a torneira aberta é 1 minuto, né? Rapidinho. A gente não é brincadeira, não é brincadeira. Então, às vezes, até em banheiros de descarga, você compra água paralelamente, sai muito mais barato. É verdade. Sai muito mais barato, sai muito mais barato. Você só precisa tomar cuidado, porque o DAI vai começar... Não pode consumir. Não, o DAI vai começar a cobrar essa água que é colocada no domicílio, ele vai cobrar a saída no esgoto. Claro. Não, mas o que eu pago é uma fortuna. Ninguém nunca... Que empresa paga 10, 12 contos de água por mês em Bauru? É o que o Prevê paga aqui em Bauru. O DAI agradece. Agradece, eu sei. Caríssimo. Uma escola com 2.000 alunos é isso aí. Vai fazer o quê, né? Entendeu? Então é um verdadeiro absurdo. Eu não pago isso em nenhum do lugar. Eu tenho escola em Mato Grosso, e a maioria no estado de São Paulo. Em lugar nenhum passa de 3, 4 mil. A água aqui em Bauru é 10, 12, 13. Um verdadeiro absurdo o valor da água aqui em Bauru. Que as escolas... A tarifa não residencial do DAI realmente é salgadinha. Não, isso é muito salgado, muito salgado. Até cheio de perguntas, mas já passamos de 40 minutos de programa. Ô, Érico, eu quero trazer você... Você viu o que foi pergunta? Tem um monte de perguntas. O pessoal se interessa. Porque o povo se preocupa. A água virou um problemão de Bauru. E você é bem-vindo nesse cargo aí, que nós da TV Prevê temos certeza que você tem condições de fazer uma administração de qualidade. O que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Dizer que nós estamos realmente com a melhor das intenções, né, querendo trazer o DAI para os seus tempos, pelo menos para os tempos de 20 anos atrás, quando eu deixei a presidência, em que nós atendíamos um vazamento em 24 horas, nós repunhamos o asfalto em, no máximo 48 horas nos buracos, nós tínhamos um índice de perda de 30%, hoje nós temos 50%, né? Nós tínhamos uma inadimplência da ordem de 10%, hoje nós temos uma inadimplência de 25%. Né? Então muito alto, hein? 25%, está pior muito que alto, escola, hein? Muito alto. Escola era 13%, 14%, e esse ano, não sei se lá já melhorou, de uma maneira fantástica, não é só o Prevê, não, todas as escolas que eu converso, abaixou para 4%. Olha, ou as famílias estão se organizando mais, entendeu? A inadimplência caiu para 4%, não dá nem para acreditar. Com a crise, as famílias começam a se planejar. Claro, você quer ver um efeito interessante? Será que no DAI você não notou isso ainda, uma diminuição? Não, mas um efeito interessante, o que a crise provoca no comportamento do ser humano, a crise hídrica de 2014 fez com que o consumo de água da cidade de Bauru diminuísse em 2015. Em todo lugar. Eu já li isso também. E em 2016 também diminuiu, mas já diminuiu menos, quer dizer, já está começando a retomar o consumo. Né? Mas a crise traz a consciência. Claro, claro. Os maiores inventos surgem na época da guerra. Sim. Na hora da necessidade que o homem evolui, né? Nós estávamos aí falando de pavimentação, praticamente todos os ensaios e procedimentos para uma boa pavimentação foram desenvolvidos para os aeroportos na Segunda Grande Guerra. Grande Guerra, não tenha dúvida. Érico, foi um prazer falar com você, viu? Da mesma e forma, a TV está às ordens. Quando você quiser falar alguma coisa para a população, mandar alguém do DAI aqui, só você ligar para a Nádia, ela agenda, vem. Beleza. Quiser usar a TV como notícia, pode à vontade, viu? Eu agradeço. Hoje, você viu a preocupação da nossa população? Realmente. Tem um montão de perguntas aqui. Um montão de perguntas. Repassa os e-mails para mim. Eu vou mandar eu vou responder todos eles. Você, tá? Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.